Olá pessoal, vamos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre câmera termográfica. Como especificar uma câmera termográfica? Essa é uma dúvida muito comum, porque as pessoas que precisam comprar uma câmera para uso na indústria, né, para uso próprio, para fazer inspeção de painel, por exemplo, fica com aquela dúvida de como especificar a câmera termográfica. Como é que eu sei que eu estou comprando a câmera certa? Como é que eu sei que essa câmera é o melhor custo-benefício para aquilo que eu vou usar, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo, que ele é bem bacana, ele tem os passos. Eu procuro montar meus vídeos sempre bem organizado, para que a pessoa possa realmente sair daqui sem nenhuma dúvida, tá? Então, vamos aos passos que devem ser seguidos para que eu possa especificar uma câmera termográfica. O primeiro é qual o tamanho do objeto-alvo que eu quero medir. Eu vou ler rapidamente e depois a gente vai entrar em um por um até o último para chegar à conclusão. Qual o tamanho do objeto-alvo que eu quero medir? Então essa é a primeira pergunta. 2. Qual a distância que preciso estar para que possa medir esse objeto-alvo? Então, aqui entende-se como distância máxima. Quer dizer, uma vez determinada a distância máxima, eu posso ficar um pouco mais perto se eu quiser, tá? Mas a gente vai determinar aqui a distância máxima em relação ao quê? Ao objeto-alvo que eu quero medir. 3. Calcular o IFOV, 1 pixel da câmera que eu quero comprar. Então eu vou escolher uma câmera, vou pegar as especificações dessa câmera, vou calcular o IFOV, que é o cálculo de 1 pixel, que eu vou explicar para vocês. 4. Calcular o MFOV da câmera, de acordo com o IFOV calculado. Lembrando que a proporção do MFOV é um dado do fabricante da câmera, tá? Que a gente vai também dar uma olhada. Tudo isso você precisa perguntar para o fabricante, precisa estar em mãos, para que você tenha a certeza que a câmera que você está comprando é a mais apropriada para aquilo que você quer. E 5. Analisar o tamanho do objeto-alvo que a gente definiu aqui, em função do tamanho do MFOV. Isso é os passos que nós vamos seguir. Vamos avançar para que a gente possa entender, um a um. 1. Qual o tamanho do objeto-alvo que eu quero medir? Esse tamanho do objeto-alvo, eu vou na minha empresa, eu vou na empresa naquilo que eu vou usar a câmera termográfica no meu dia a dia. Se eu vou fazer uma inspeção de painel, se eu vou usá-la no meu dia a dia, eu preciso determinar qual o tamanho do menor objeto-alvo que eu quero medir. Aqui é o tamanho do objeto-alvo, mas se eu quero comprar uma câmera, eu preciso olhar todo o meu processo, tudo aquilo que eu quero fazer. Se eu quero fazer uma inspeção de painel, eu preciso ver lá qual o menor ponto do painel que eu quero medir, tá certo? Então, eu peguei aqui um vaso de planta, tá? Aqui é a imagem termográfica dele. E aqui vamos supor que eu quero medir esse cacto. Eu fui lá e eu medi realmente ele, tá? Então esse quadrado aqui, ele tem 25 por 25 milímetros. Então eu queria medir, vamos supor que eu escolhi um objeto-alvo e eu determinei que o tamanho dele é 25 por 25, tá? Um quadrado, ele tem 25 milímetros. Se for um painel, pessoal, eu preciso ir lá no painel e ver alguns contatos e falar, olha, no caso do painel, eu quero medir um fusível, eu quero medir um contato, eu tenho que determinar o menor objeto-alvo. Por que o menor? Porque daí eu especificando a câmera pelo menor objeto-alvo, os outros eu vou medir sem qualquer problema. Sempre o problema é o menor alvo, né? Em função da distância que eu vou ficar desse objeto-alvo. Então, o primeiro ponto aqui, definimos o tamanho. O segundo ponto é definir qual a distância que eu preciso estar para que eu possa medir esse objeto-alvo. Então, eu estou aqui, o objeto-alvo está aqui, eu posso ficar a 2 metros, né? Mais do que 2 metros eu não consigo, tá? Menos eu também tenho um problema. Então, é sempre interessante eu determinar qual a distância que eu vou ficar desses objetos-alvo, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ficar a 2 metros. Será que eu consigo medir com essa câmera que eu escolhi, aquele cacto que tem 25 por 25, né?
Então a gente precisa seguir em frente aqui, pois pelos cálculos a gente vai ter essa resposta. 1 e 2 a gente já verificou. 3, porque como é muito passo, pessoal, eu resolvi colocar aqui no meio do vídeo aonde a gente está, né? Então o primeiro e o segundo a gente já viu. O terceiro agora é calcular o IFOV 1 pixel da minha câmera termográfica. Então vamos lá. Calcular o IFOV. Como é que eu calculo o IFOV? Se o pessoal que está assistindo esse vídeo tem dúvida de calcular o IFOV, eu fiz um vídeo só para isso. Aqui eu vou passar muito rapidamente, mas eu já tenho um vídeo sobre isso. É só consultar a playlist, tá, pessoal? O cálculo do IFOV. Para mim calcular o IFOV, que é 1 pixel dessa câmera, eu preciso ter algumas informações dessa câmera. Então, quando eu quero comprar uma câmera, eu preciso ter, pelo menos, saber qual a resolução dessa câmera. Essa câmera que eu escolhi aqui, ela tem 320 por 240 pixels, horizontal e vertical. Qual que é o Field of View, o FOV em graus dessa câmera? Tem a ver com a lente, tá, pessoal? O ângulo da lente, 45 por 34. Lembrando que 45 é do horizontal e o 34 é do vertical, sempre nessa sequência. E C, que eu coloquei em outra cor, que é a cor verde, né? Que a gente tem que saber que 1 grau equivale a 17,45 miliradianos. Às vezes, alguns cálculos aí o pessoal coloca como 17,5, a grosso modo, para poder fazer um cálculo, tá? Mas a gente tem que saber que 1 grau, transformando em miliradianos, dá 17,45 ou 17,5 para fazer aquela colinha rápida do dia a dia. O IFOV é o ângulo, aqui no caso o horizontal, tá? A resolução da câmera dividido pela resolução da câmera horizontal também, tá? O ângulo e a resolução, 45 dividido por 320, vezes o que? O K constante aqui, que é o 17,4533, que é o miliradiano, que equivale exatamente ao valor de 1 grau. Aqui a gente teve que transformar em miliradiano, porque a fórmula é assim. Qualquer outro cálculo de IFOV, pessoal, eu sempre vou usar 17,4533. Ele é uma constante. Calculando aqui, eu chego que o IFOV é igual a 2,45, ou seja, eu chego à conclusão que 1 pixel equivale a 2,45 por 2,45. Esse é o valor do IFOV. Vamos calcular agora, pessoal, qual o valor do MFOV, né, da câmera, de acordo com o IFOV calculado. O IFOV que nós calculamos é 2,45 milímetros. O MFOV, ele depende do fabricante da câmera termográfica, tá? Tem alguns fabricantes que adotam 3 vezes o IFOV. Sempre o MFOV, aqui é bem complicado, que a gente começa a falar esses termos e parece que complica um pouco, tá? Mas assim, o MFOV, ele é calculado quantas vezes o fabricante disser que é vezes o IFOV. IFOV o que é, pessoal? 1 pixel, tá? Então, se o fabricante falar que o MFOV dele é 3, então ficaria 3 vezes o IFOV, 3 vezes esse valor. Se ele falar que é 5, então é 5 vezes o quê? O valor de 1 pixel. Nesse caso, a gente vai trabalhar como 3. Então o MFOV, o fabricante diz que é 3, então é 3 vezes o IFOV, que é 2,45, para a gente poder entender essa miscelânea aí que a gente está fazendo de informação. 2,45 é o tamanho de 1 pixel, está aqui, ó, 2,45 e 2,45. Quando a gente fala 3 vezes, é porque eu tenho uma matriz de 3 por 3 pixels. Então quando ele fala assim, meu MFOV é 3, então eu tenho uma matriz de 3 por 3. O meu FOV é 5, então eu teria 5 por 5, seriam 25 pixels. Aqui 3 por 3, 3 vezes 3, 9. Então 3, 6, 9 pixels que compõem o MFOV 3. Só que o MFOV ele tem a ver com o quê? Com o lado desse quadrado, tá certo? Então seria 3 vezes 2,45, então seria o lado do quadrado.
esse valor multiplicado daria 7,35 milímetros. Esse é o MFOV, tá? Vamos seguir aqui. Então a gente já viu o 1, o 2, o 3 e o 4, que é o MFOV agora. Por último, pessoal, a gente vai analisar agora o tamanho do objeto-alvo em função do tamanho de quem? Do MFOV que a gente acabou de calcular. Parece muito complicado, mas não é. Vimos o tamanho do objeto-alvo que eu preciso determinar, tenho que saber a distância que eu preciso estar, aqui vai dar a distância máxima, tá? Calcular um pixel, que é o IFOV, eu calculei um pixel, o MFOV é 3 ou 5 vezes quem? Um pixel. Então, 3 ou 5 vezes o IFOV. Então, fizemos tudo isso. Agora, a gente vai analisar o quê? O objeto-alvo que eu tenho em função do tamanho do MFOV. Vamos ver o que quer dizer isso, tá? O MFOV, a gente viu que ele equivale a 3,3 vezes 2,45. É muita informação, a gente tem que ter muita calma aqui. 7,35 é o tamanho de um lado, né? É um equilátero aqui, é um quadrado, né? Com os lados iguais. Então, 7,35 aqui, 7,35 aqui. Então, isso aqui é um lado. O MFOV é um lado desse quadrado, dessa matriz do que? 3 por 3. Por que 3 por 3? Porque o MFOV é 3 vezes. Nesse caso, o fabricante que me fala que é 3 vezes. Ele vai falar, olha, essa câmera que você está comprando, o MFOV dela é 5. Então, eu pegaria um pixel e multiplicaria por 5. Tá? O fabricante falou que é 3, então eu multiplico por 3. Então esse é um dado do fabricante. D. Qual que é o objeto-alvo que a gente tinha determinado lá no começo do vídeo? 25 milímetros, que era o cacto, tá certo? Então vamos lá, a regrinha de 3 que é básica aqui, sempre que a gente for calcular esse tipo de exercício, tá? Aqui a gente já está no final do vídeo, tá, pessoal? Esse é o último slide. Fazemos uma regra de 3. Esse valor do MFOV, ele é para 1 metro. Então, 1 metro está para 7,35 milímetros. Uma regra de 3. 1 está para 7,35. Assim como X metros, que é a distância que eu quero saber, que é a máxima que eu posso estar desse alvo, para que eu possa medir. Alvo qual? 25 milímetros. X metros para 25. Então, 1 está para 7,35, assim como X metros está para 25. Sempre é assim. Então, X 25 sobre 7,35 dividindo. Esse valor aqui, eu chego no valor de X máximo é igual a 3,4 quê? Metros de distância. Então, a distância máxima que eu posso ficar para medir um alvo de 25 milímetros é 3,4 metros. Tá? Lá no começo do vídeo, a gente viu que o menininho estava a 2 metros. Então, por exemplo, X máximo é 3,4. Posso ficar desse alvo 2 metros? Posso. X máximo 3,4. Eu posso ficar desse alvo de 25 milímetros uma distância de 4 metros? Não, a câmera não vai medir adequadamente. Então, no máximo, 3,4. Com essa receita de bolo, pessoal, fica fácil vocês no dia a dia pegar os menores objeto-alvo que vocês têm, a resolução da câmera, né, dar uma olhada no FOV dela e fazer todo esse passo a passo, e pode até fazer uma planilha para ver se a câmera que vocês estão comprando, ela atende vocês no dia a dia. E mais importante que isso, esse é um cálculo que você precisa fazer no dia a dia quando você tiver objeto-alvos pequenos. Então eu preciso saber em que distância máxima que eu posso estar desse alvo e com determinada câmera na mão. Eu vou fazer outros vídeos sobre isso, mas esse vídeo aqui é uma receita de bolo que o pessoal deve usar sempre que for especificar uma câmera termográfica, tá? Ou até usar uma câmera termográfica. Fica aqui a dica, pessoal. Se gostou, compartilhe, faça o seu like lá, isso ajuda muito. Deixe o seu o depoimento ali, faça a sua observação aí no campo aí do vídeo, né? Deixe seu comentário.
e compartilhe com seus amigos, ajude a fazer com que esse canal cresça, para que a gente possa veicular essas informações tão importantes que não são encontradas aí de maneira tão fácil na internet. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado e até logo.